Então vamos falar dessa tua passagem por Imperadores do Samba. É a passagem de um carnaval só, mas um carnaval histórico. E intenso também. Intenso, quando o Imperadores do Samba homenageia os 100 anos do Esporte Clube Internacional. Um desfile com recursos financeiros. O Inter aportou uma quantia importante, incomum para o nosso carnaval, mesmo naquele momento de muitos recursos para o carnaval, na comparação com hoje. Né? O Inter colocou como missão: precisamos vencer o carnaval no ano do centenário. Sim. Né? Até porque o Grêmio tinha vencido ganho, com os Bambas. Eu participei de um início desse processo chamado pelo Inter. Na época, quando o Inter passou a fazer as reuniões com a direção de Imperadores, nós fizemos a aprovação de sinopse, uma comissão que foi montada dentro do Beira-Rio para organizar esse carnaval. E, naquele momento, o mestre-sala era outro. Era o Rodrigo Rufino. Rodrigo Rufino, né, foi o mestre-sala. Antes ainda era o Cristiano, que faleceu num acidente automobilístico. Né? Então, no início do pré-carnaval era o Cristiano, que faleceu num acidente. Dançou com os dois. Isso, depois do Cristiano passou a ser o Rodrigo Rufino. Eu, inclusive, tenho uma história com o Rodrigo, e que eu não tenho culpa, digamos assim. Me disseram que ele ficou sabendo da sua saída pelo Samblog, que era um blog que eu tinha na época, né, das notícias do carnaval, mas eu recebi a informação e a direção da escola me confirmou. Né, e ele teria, vou colocar na condicionante, nunca falei com ele sobre o assunto, teria sido surpreendido. Olha, colocaram lá na internet que tu não é mais mestre-sala do Imperador. E aí, Chula, aparece a informação de que o Chula passou a ser o novo mestre-sala de Imperadores do Samba. Como é que foi a tua passagem pela Vermelho e Branco? Como é que foi esse ano intenso? Como é que tá na história da escola, porque tu é mestre-sala campeão do Imperador. Não Tô no livro. Tá no livro de Imperadores do Samba. Conta pra gente, como é que foi esse momento? Cara, foi muito legal. Imperadores é a escola do povo mesmo, né? Estar naquela escola lá é um negócio que assim, é difícil de descrever, sabe? E eu fiquei até, na verdade, poucos meses ali, né? Foi um mandato tampão, que eu digo, que o seu Amorim foi na minha casa, me chamou lá junto com o Vinícius Machado. E tu tava na Restinga quando eles te chamaram, ou tu estava sem escola? Na verdade, eu estava com um problema com uma pessoa lá da Restinga, que foi dirigente, e daí eu estava sem ir. A Restinga também ficou sabendo pelo Samblog que eu não estava mais daí. Que daí, quando me anunciaram, que daí me ligaram. Ou seja, tu tinha um vínculo oficial com a Restinga, mas tinha uma dificuldade de relação lá. Sim. Porque 2008 é teu ano de estreia na Restinga, né? O ano do Rio Grande. Sim, mas eu fui para a Restinga no sábado das campeãs. De 2007. De 2007, isso. Eu já estava contratado. 2008 foi tranquilo na Restinga, 2009 é que começou a dar problema. Sim. E essa passagem pelo Imperador foi muito legal mesmo. Eu acho que... E até a questão de amizades, cara, do carnaval, assim... eu entendo que aquele curto espaço de tempo ali, eu tive muitos amigos ali, consegui muitos amigos ali. O Brinco, saudoso, né? Saudoso o Brinco era... Eu fui aprender que ele era uma pessoa fora do comum ali naquele curto espaço de tempo que eu tive ali, sabe? Porque... E é um lugar também, igual a Restinga, de gente muito apaixonada, né? Aquilo ali é o prato de comida dos caras. E gostei muito. Acho que foi uma passagem que... Sabe, cara, todas as questões que eu fiz no carnaval, não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter ido com Imperadores, depois não me arrependo também de ter saído. Foi tudo muito, muito bom mesmo. As minhas passagens foram boas. Mas tu estava falando ali que o presidente Amorim e o Vinícius Machado foram na tua casa. Como é que foi? Conta o bastidor desse dia aí. Cara, eu tava com um problema com a Restinga. O Vinícius sabia desse problema? Sabia, o Vinícius sabia. E daí eu levou... Tu poderia, preservando as pessoas, dizer que o problema era esse? Não, era um problema de eu acertei uma questão financeira com uma pessoa, né? E não é propriamente com a Restinga, né? Mas estava responsável por mim, pelo mestre-sala, exatamente por mim, e não cumpriu. E eu estava com pendências aí com outras pessoas, né? Claro. E daí o Vinícius Machado... Calculou tua vida com aquele dinheiro, né? O Vinícius Machado sabia de tudo isso. E daí, numa tarde, assim, ele me chamou e falou assim, cara, tá disposto a ir pro Imperador? Eu falei, cara, acho que não. Olha só, eu falei com o seu Amorim, assim, a escola gostaria muito de estar contigo lá, sei o quê, o pessoal gosta de ti lá.
Ah, cara, podia até pensar. Então não pensa muito, porque eu tô com ele aqui agora, na frente da tua casa. Eles estavam na frente da minha casa. Ele te ligou já com a Amorim ali? Sim, sim. Daí abri o portão ali, entraram. Desenrolamos a ideia ali na hora, ali, porque o seu Amorim era um cara muito liso. Eu acho que foi objetivo, né? Eu acho que ele era o dirigente, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com ele. E daí a gente já desenrolou ali. Na mesma noite eu fui no Imperadores lá para acertar a questão financeira. Na mesma noite eu já subi no palco para ser apresentado como mestre sala da escola. E a Restinga ficou sabendo pela internet. E diz uma coisa, Chula. Foi nesse carnaval que tu conhece a Priscila, então, como parceira? Sim, como parceira, sim. Conhecia claro, tu conhecia do carnaval, Conhecia do carnaval. Já admirava, achava que era promissora. E daí... Fizemos até o primeiro ensaio, eu lembro que foi um dia que teve fomos apresentados mesmo assim, teve um show do Jeito Moleque, no Imperador. Estavam passando o som, Jeito Moleque, e a gente estava ensaiando lá naquele fundão lá que tinha. Foi o nosso primeiro contato. Como é que é esse começo com uma nova porta-bandeira? Porque cada uma tem um estilo, assim como cada mesala tem o seu. Como é que é esse começo, esses acertos iniciais? Então, com a Priscila foi do mesmo jeito. Priscila, olha só, eu tenho esse meu jeito aqui, tu vai ter que te adequar a isso aqui. E eu tenho certeza que vai dar bom. E daí ela aceitou. Todo mundo aceitou, todas aceitaram, assim? Todas. Foi sempre tranquilo? Não, mas é sempre um jeito com carinho, uma maneira carinhosa de conseguir... Persuasivo, né? Persuasivo. Sou de Ogum, eu sou persuasivo. Tá, e ainda sobre Imperadores, eu quero que tu conte aqui o bastidor de uma história que está registrada, inclusive, no livro da história dos Imperadores do Samba. Que o Amorim, como tu disseste, são muitas pessoas que têm depoimentos de muita admiração, muito carinho pelo ex-presidente e fundador de Imperadores do Samba, o saudoso Luiz Carlos Amorim, que ao fim de todo o carnaval, algo que não estava combinado, que não era previsto no teu acordo, ele te deu um presente, digamos assim. Sim. A questão foi que quando eu fui, o seu Amorim era um cara extraordinário, né? E daí quando a Restinga me procurou, foi com uma pressão, assim, né? Os caras me procuraram assim, cara, só que a gente tem que acertar hoje. E eu queria voltar, Vini. Por questão, não era nem financeira, questão de coração mesmo. Eu falei, não, mas eu tenho que falar com o Amorim. E se ele deixar eu ir, isso aí o Preto, que foi presidente da Restinga, sabe muito bem, eu falei, se ele deixar, eu vou. E daí eu fui, aí eles falaram para mim, o Amorim tá no barracão. A gente viu ele lá. E eu fui no barracão. Eles me levaram. Ficaram do lado de fora, na rua ali. E entrei lá e falei pro seu Amorim da minha vontade de voltar para Restinga, coisa e tal. Daí ele disse que não ia aceitar. Daí eu falei da questão financeira e ele falou que também não ia aceitar, que ele ia aumentar o meu salário. E Vini e Juliano, ele aumentou 3 vezes ali no papel, ele estava com um papelzinho assim em cima de uma mesa, no início, na entrada do barracão, assim, aumentou 3 vezes ali. Eu falei, não, seu Amorim, a questão de coração, o senhor é coração imperador, o senhor sabe como é que é isso. Aí ele falou para mim, Chula, eu sei fazer a voz dele, mas não vou fazer aqui. Vai fazer, não vou fazer. Aí ele falou para mim assim, ó, Chula, enquanto eu for presidente do Imperador do Samba, tu, como destaque, tu não bota mais o pé no Imperador. Ele falou para mim. Eu falei, seu Amorim, eu amo o senhor, e com esse curto espaço de tempo aí eu consegui amar o senhor, mas eu não vou ficar. Aí eu saí. Depois, Vini, quando eu fui fazer a roupa de retorno para a Restinga, eu encontrei ele lá no alfaiate. Ele estava lá. E aí ele me viu e ficou de costa para mim. E daí, na hora que eu estava saindo, eu pedi pro dono lá, cara, eu quero uma camisa vermelha. O cara me deu a camisa, botou em cima do balcão assim, e o cara falou, como é que tu vai pagar? E eu falei, o seu Amorim vai pagar. E ele, sem me olhar, ele falou assim, eu pago a camisa dele. Foi o nosso último contato. Poxa vida. Mas era um baita cara mesmo. Ele dizia, né, que tu era um bom menino, não tinha isso? Ele dizia. Não, até nesse dia eu fiquei destruído, cara. Destruído mesmo de ter saído do Imperadores por causa do seu Amorim. Sim. Pela relação dele ter ido me buscar dentro de casa. O seu Amorim, eu posso dizer que ele me salvou. Me salvou. Pelas questões, as pendências que eu tinha, ele me salvou. Me salvou. Aquelas pendências que tu tinha por conta do que a Restinga não cumpria. Que a pessoa não cumpriu comigo. E o seu Amorim foi lá. E eu posso dizer também que o seu Amorim, além dele pagar o problema que eu tinha, aí ele me deu um cachê.
Tu entendeu? Ele foi lá e pagou a questão que eu tinha e me deu um cachê. E na última quarta-feira, o último ensaio do Imperadores, ele me deu mais um plus. Ele falou, Que meu não filho... que não estava nem Não previsto. estava, ele me Como chamou... Como é que ele falou? Ele botou a letra do samba, aquela sala que tem os troféus ali. Ele botou a letra do samba, assim, em cima de uma mesa, e embaixo da letra do samba tinha um dinheiro. Ele falou, Chula, isso aqui é pra ti. Eu falei, mas eu sei o samba. Mas como é que é a voz dele? Como é que foi? Eu falei, eu sei o samba. Ele falou, não, Chula, eu tenho um presente pra ti. Ele falou assim, já deve estar pelado, meu filho. Olha Pega só. aí. Daí eu peguei. Foi um baita, cara. Pra mim, o melhor dirigente que eu trabalhei.